Foi. Amém. Quinto dia. Amém. Seja o Senhor glorificado e seja o Senhor exaltado. Amém. Temos aí testemunho de vitórias hoje. Já são 5 dias, passaram 4 dias. Já estamos no quinto dia. Se você tiver algum testemunho de vitória, no começo do culto pastor, eu vou te dar uma oportunidade, porque eu quero agradecer ao Senhor por essa bênção, por essa dádiva. Amém. Hoje é o quinto dia, dia de nós rasgarmos o nosso coração em adoração. Então nós sabemos assim que o Deus que nós servimos é aquele que é digno de honra, é digno de glória e é digno de louvor, porque todas as coisas foram feitas por Ele e é para Ele que nós vamos assim adorar e bendizer o nome do Senhor, nosso Deus. Amém. E o tema que nós temos hoje para falar, ele fala a respeito exatamente sobre rasgar o nosso coração em adoração. Toda vez que a gente fala falamos de adoração, a gente pensa o quê? A gente pensa em esse louvor, né? Adoração para nós está ligado muito àquilo que a gente louva, né? Canta. Então, pastor, eu não tenho aquela voz bonita, então como é que eu vou adorar? Não, na verdade, nós adoramos não é pela qualidade vocal, nós adoramos pela qualidade com que nós apresentamos isso diante do Senhor nosso Deus. Esse é o sentido da adoração. Então, toda vez que eu me coloco na posição de adorador, eu me coloco na posição de alguém que está oferecendo a Deus alguma coisa. Amém. E eu escolhi nessa noite o texto para nós adorarmos a Deus, que exatamente aqui está no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 13, vamos assim dizer. Daniel capítulo 3, a partir do verso 13. 3:13, que diz assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora vocês ouvirão o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música. Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorarem a imagem que eu fiz, será melhor para vocês, mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defendê-los diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar-nos e ele nos livrar das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba ao rei que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandasse o que? Erguer. Quem está entendendo? O que é que o rei queria? O rei queria adorar, porque era uma estátua e falou só: é assim, eu sou rei, então se vocês querem ter vida, quando tocar a música vocês têm que se dobrar e tem que adorar a estátua que eu ergui, a estátua a qual eu digo que eu sou Deus. Essa era a ideia de Nabucodonosor. Mas acontece que eles disseram não. Todo mundo se dobrou e eles disseram o quê? Não vamos se dobrar. Por que não vamos se dobrar? Porque nós temos um propósito. Qual propósito nós fizemos? Nós temos um propósito de não adorarmos outros deuses. Aí talvez seja isso. Porque aquelas pessoas, elas estavam no cativeiro, mas elas tinham dentro delas o que? Uma consciência de que elas estavam lá, mas elas conheciam o Deus verdadeiro. Então não é porque você está passando pela prova, você está passando pela dificuldade, que você não conheça o Deus verdadeiro, que você não tem que dar testemunho do Deus verdadeiro.
E muitas vezes é na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora da prova, que nós somos levados a adorarmos outros deuses, porque a música está tocando, porque está todo mundo se prostrando, está todo mundo se dobrando, está todo mundo adorando. Opa, então eu também preciso adorar, porque afinal de contas está todo mundo adorando, está todo mundo se prostrando. E muitas vezes a gente está se perdendo nessas coisas e estamos sendo jogados em fornalhas, ou seja, estamos sendo obrigados a defender a nossa fé. Eu digo para você que esse é o tempo em que a igreja verdadeiramente precisa ser jogada na fornalha do fogo ardente, para provar e para ser aprovada. Porque quando vocês sabem que o ouro é o material mais nobre que existe, e ele suporta o fogo. O ouro, quando ele derrete, ele continua sendo ouro. Mas e a madeira mais preciosa, quando ela é queimada, ela vira o quê? Vira cinza. Pensa numa madeira mais preciosa que seja. Qual seria a madeira mais preciosa? O ébano, jacarandá, qual mais? Não sei. Qual seria a madeira mais cara? Mas se você queimar aquela madeira, ela vira cinza ou não vira? E o ouro, se você esquentar o ouro, o que ele vira? Ouro derretido. Ou então ele vira ouro em pó. Mas ele continua sendo o quê? Ouro. Continua sendo ouro. Mantém a sua essência. Mantém o seu valor. Então o crente, quando ele é crente mesmo, quando ele entra na fornalha, ele não morre não. Mas ele se torna o quê? Ele se torna o mesmo produto. Só que de uma maneira que é totalmente trabalhada. E o mundo, ele procura a nossa adoração. Ele coloca estátuas, ele coloca Deus para a gente estar lá se dobrando. E muitas vezes a igreja se dobra a isso. Sabe quando tem aquelas tiradas assim que todo mundo sai falando? Lembra lá do filho do Bill? Todo mundo era Bill. Todo mundo virou Bill, não é isso? Se prostrou, está lá saturando. Então existem algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida e eu não vou percebendo. Essas são pequenas coisas. Porque o mundo ele busca o quê? O mundo ele busca adoração. Deixa eu dar um exemplo para vocês hoje. Fui agora à tarde, eu fui buscar lá o kit da corrida de domingo, lá em Ibirapuera. Quantos você já foi no parque de Ibirapuera? Aquilo lá é grande, né? Grande. E era uma sexta-feira, então foi uma sexta-feira, 3 horas da tarde. A quantidade de pessoas que estavam naquele parque, correndo, andando de patins, andando de bicicleta, praticando uma série de esportes, todos, quem estava praticando esportes estava a caráter, né? Shorts curtos, camiseta curta, alguns sem camiseta, enfim, cada um estava lá ao seu redor. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam prestando um tipo de culto, porque eles estavam se dedicando àquilo. Tudo aquilo que eu me dedico, eu presto adoração. E eu preciso tomar cuidado muitas vezes, se aquilo que eu estou adorando está se tornando maior do que a adoração que eu devo ao meu Deus. Então tem algum problema trabalhar de forma alguma? Tem algum problema você praticar um esporte de forma alguma? Tem algum problema eu estudar? De forma alguma. Tem algum problema eu guardar o meu dinheiro para ter uma poupança? De forma alguma. De forma alguma não tem problema nenhum. O problema qual que é? O problema é quando essas coisas elas começam a tomar um lugar que pertence ao coração de Deus, amém? Então tudo aquilo que começa a tomar uma posição onde o coração de Deus é deixado de lado e aquilo começa a se tornar mais importante que o próprio Deus, ele se tornou um ídolo, ele se tornou uma adoração. Então muitas vezes eu não adoro uma imagem, mas eu idolatro meu esposo, eu idolatro a minha esposa, eu idolatro os meus filhos, o meu trabalho. Eu digo assim, eu que não saio para trabalhar para ver só o que vai ser das minhas contas. Isso é relativo. Você pode, em determinado dia, você pode chegar, como já aconteceu algumas vezes, eu cheguei para trabalhar, e quando eu cheguei para trabalhar, trabalhei o dia todo, e
quando foi no final do dia que eu fui me despedir, eu lembro muitas vezes assim, era numa sexta-feira, quando chegava na sexta-feira, eu ia me despedir, até amanhã, bom fim de semana, a segunda-feira daqui, quando eu precisava conversar com você, o que foi? Olha, a empresa já não precisa mais de você, já passou por isso. Mas eu estava pronto para trabalhar. Eu lembro de uma vez que eu estava assim, trabalhava muito forte, e eu fui dispensado bem no meio da semana. O mês terminou, acho que na quarta-feira, e eu fui dispensado na quarta-feira. Na quinta-feira de manhã, eu acordei apavorado, eu perdi a hora, preciso trabalhar. Eu falei, não, você não precisa trabalhar mais não, você foi dispensado, você não faz mais parte daqui. Então, nós vamos tomar cuidado que é muito fácil dizer para o crente assim, ó, não adora aquela imagem não vou adorar, porque eu sei que isso é pecado. Mas outras coisas eu estou tomando conta do meu lugar, da minha vida, sabe? As séries, elas vão entrando na nossa vida, agora a moda é série, né? Lá no meu tempo, da criança pequena, lá, né? Era as fitas cassete, fita do DVD, você ia lá, não sei quando vocês passaram por esse período, chegava no final de semana, a gente ia lá na locadora, né? Pegar aquele monte de fita assim, e passava o fim de semana todo assistindo o filme lá da locadora. Então, se quem podia, pegava logo cedo, né? Na quinta-feira, já era quinta-feira, pegava lá 10 fitas, porque ganhava 3 de graça, podia devolver na terça, e pegava os filmes de lançamento. Essa era a ideia. E a gente passava ali aquele fim de semana, não via a hora de chegar sexta-noite, né? Depois do culto, lógico, porque afinal de contas o crente, ele vai na igreja sexta-feira. Daí quando terminava o culto, todo mundo rapidinho para casa. Onde você está? Eu estou assistindo o filme, me empresta essa fita. Olha, eu tenho que devolver ela na segunda-feira. E a gente vai adorando, a gente vai exaltando, a gente vai glorificando, e vai vivendo a vida, como se isso não nos atrapalhasse, como se isso não nos impedisse de servir a Deus, mas na verdade impede, porque eu estou aceitando o sistema. E a primeira coisa que Satanás ele faz é mudar o nosso nome. Quando aqueles jovens chegaram lá em Babilônia, o nome deles foi mudado. Sadraque, Mesaque e Abednego era o nome de deuses pagãos. O nome deles foi apagado. Ninguém mais sabia quem eles eram. Ninguém sabia quem eles eram. Somente Daniel continuou mantendo o seu nome de Daniel, porque ele conseguiu se superar por isso. Então, a primeira coisa que Satanás faz é mudar o nosso nome. Então, no começo, quando eu me converti, eu era crente. Depois de crente, eu passei a ser evangélico. Depois de evangélico, eu passei a ser gospel. Agora, eu posso ser qualquer coisa. Antigamente, a gente saudava os irmãos com a gloriosa e poderosa paz do Senhor Jesus. A igreja, amém, amém. Graça e paz, irmãos, amém, amém. E agora? Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam bem-vindos aqui à igreja. Meu irmão, minha irmã, não existe mais. A gente passa pelas pessoas na rua. Você está de Bíblia, alguém te cumprimenta? Fala, Senhor, meu irmão, vai na fé, glória a Deus, aleluia, vai para a igreja, olha que bênção. Alguém te cumprimenta dessa maneira? Alguém te saúda? Vocês estão, os dois estão de Bíblia, ninguém te saúda. Tiraram de nós o que? O privilégio. Eu lembro, graças a Deus, vai para a igreja, que bênção, que igreja que você é, irmão? Tem culto lá, está congregando aonde? Vou fazer uma visita lá na sua igreja. Havia o que há? Aquela comunhão. Então foram nos tirando essas coisas, e a gente não foi percebendo. Por quê? Porque nós fomos aceitando outras coisas, nós fomos colocando outros ídolos. Hoje nós não temos paciência sequer para parar e para ouvir alguém pregando alguma coisa, porque a gente está tão acostumado a ir lá na internet o vídeo é de quanto tempo? 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Então 1 minuto para mim é mais do que suficiente. Nós observamos isso no canal, lá no canal, quando eu ligo lá e eu vou fazer a pesquisa para saber quantos você deve receber lá. Teve 35 visualizações, daí o canal me dá lá para já fala, teve 35 visualizações e a média de visualizações é de tanto, ou seja,
Daquelas 35 pessoas que viram, se eu abrir ali o resultado do canal, vocês vão ver agora, de 35 pessoas que viram, a média é de 6 minutos, 5 minutos, e a mensagem tem 35 minutos, tem 40 minutos, ou seja, faz as contas, 35 pessoas viram, se a média é 6 minutos, quer dizer o quê? Que a maioria não passou de 6 minutos. Mas, quantos de nós, quando vamos ver um filme, a gente já vê pelo menos 6 minutos, assim? Você liga lá para a televisão, quanto tempo tem uma série? Vocês que têm a Netflix em casa lá, que assistem a série, quanto tempo tem uma série? 20 minutos? Tem 6 minutos? Vai mais? Tem uma que até uma hora. Uma hora? Uma hora, é isso mesmo? 40. Até mais, né? Sim, 40. Até mais 40 minutos, aí termina aquele capítulo, o que você quer? Aí eu quero ver como é que continua, não é? Tem gente assim mesmo? É assim mesmo? É assim mesmo, pode confessar o pecado, é assim mesmo. Aí você vê no outro, daqui a pouco você viu, nossa, eu comecei a assistir a série 8 horas da noite, às 3 da manhã, é melhor eu dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar. Você lembra que às 5 horas você tem que acordar para trabalhar, tá certo? E aí eu disse, nossa, eu passei a noite toda vendo aquela série, eu não vejo a hora de chegar em casa e ver de novo. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente consegue ver apenas o quê? 1 minuto, 5 minutos. Verdade. Então a nossa vida, ela começa a ficar o quê? Ela começa a ficar vazia. E é por isso que quando nós vamos falar de adoração, a gente acredita que a adoração é aquele momento em que o grupo de louvor está aqui, está cantando umas músicas, que eu nem sei se é adoração ou não. Estão cantando. Eu não sei se elas estão cantando ou se elas estão adorando. Eu não sei. Você vê o DVD lá, eu não sei se ele está cantando ou se ele está adorando. Eu sei que tem uma música ali. Porque a adoração, ela transcende aquilo que eu estou fazendo. A adoração, ela me leva a ser queimado. A adoração me leva a um posicionamento. A adoração, ela me leva a entender que independente do que Deus faça por mim, eu continuo adorando aquele que vive, amém? Essa foi a resposta que ele disse assim, olha, o negócio é o seguinte, você pode tocar o pífaro, pode tocar a buzina, você pode tocar assim, você pode tocar a guitarra, você pode tocar a zabumba, você pode tocar o triângulo, você pode tocar a guitarra, pode tocar o violoncelo, pode tocar o piano, pode tocar o que você quiser aí. Mas só que tem uma coisa, o Deus que nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele vai o que? Nos livrar. E se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer. Simplesmente assim, simples assim, a gente vai o quê? A gente só vai morrer, só isso. Mas que nós não vamos dobrar, não vamos dobrar. Não vamos adorar os seus deuses, não vamos adorar a sua estátua, e você que fique na sua vida aí. Se isso te basta, para eles estava feito. E ele ficou curioso. O que ele fez? Ele simplesmente jogou. Ele jogou eles lá. Quem jogou morreu. E eles ficaram passeando lá. Por quê? Porque eles colocaram a fé deles e as outras, Senhor, nós queremos te adorar. Ou nós vamos te adorar na terra, ou nós vamos te adorar na morte. E a gente precisa ter essa dimensão. A gente precisa ter essa visão de que a nossa adoração, ela move o céu. E adorar quando as coisas estão bem é uma coisa. Eu quero ver você adorar quando Deus, Ele não te responde. Eu vou dar uma senha para vocês. Se você for inteligente, você vai pegar essa senha, mas isso depende de você pegar ou de você não pegar. Eu fiz a minha, está aqui a minha relação dos 21 dias da plena. Eu tenho aqui 21 pedidos. 21 pedidos. Eu listei um por um aqui. Listei. E estou apresentando aqui no meu altar. Eu vou apresentar. Se você quiser ter uma lista branca, né, como essa, você colocar os seus 21 pedidos e falar assim, pastor, eu quero. Amanhã à noite eu trago. No domingo você vem com a lista pronta, que a partir do domingo, que já vai ser o 7º dia do propósito, nós vamos começar a apresentar os nossos pedidos de oração, amém? Vamos colocar lá os nossos pedidos de oração. E eu pedi algumas coisas aqui. Dessas coisas que eu comecei a pedir, depois que eu coloquei dessa maneira, eu já comecei a receber. O Senhor já começou a se mover. Algumas coisas que estavam paradas já começaram a se movimentar. Então, o que nós temos? Nós entendemos que o Deus que nós servimos é o Deus que está nos ouvindo, amém? Acordei o dia de hoje na bênção, na paz, na alegria. Daqui a pouco o telefone toca, é uma ligação lá de Angola. Pastor, eu tenho visto o
dos seus filhos. Eu vi que você está no propósito. Assim, irmão, eu estou no propósito por essa viagem, pela África, uma série de coisas. Ele disse: quando você chegar, avisa que nós já temos tudo organizado para te receber, vamos fazer um grande trabalho. A igreja está perguntando: não, e o pastor? E aquele pastor branco? Ele não vai vir mais? Você deixou uma grande saudade. Será que se eu deixar essa igreja, será que essa igreja também vai ter saudade, pastor? Porque lá na África eles estão dizendo assim: pastor, quando o senhor vai vir? Porque nós estamos com saudade. Como se fosse simples eu pegar lá o carro da superação, né? Apesar que eu não estou pegando esses dias, mas podia pegar o carro da superação e ir até Angola. Fosse simples assim, não é verdade? Vamos embora. Estão lá esperando. Eu disse assim: pastor, olhe por nós. Ele falou assim: eu vou colocar nas minhas orações e vou avisar a igreja para orar nas minhas orações. Amém? Amém. Passa mais um pouco, outra ligação da África. Os irmãos não ligam para mim. Eu sei que os irmãos estão muito ocupados, os irmãos têm um dia assim muito cheio, né? Nem pegam no WhatsApp. Lógico que não pegam, porque os filhos não deixam vocês pegar o telefone de vocês, é verdade? Mas isso é uma outra história que você resolve na casa de vocês, né? No trabalho de vocês. E eu sou uma pessoa que eu gosto de mexer com o profeta. Aí eu falei assim para o profeta, profetiza na minha vida, para Deus me abençoar com relação à viagem. E o profeta do outro lado, ele deu uma risada, começou a rir e falou assim: pai, eu vou profetizar? Eu falei: profetiza. Eu disse: pai, é só você fazer aquilo que é só você permanecer na direção daquilo que Deus já te deu. Amém? Amém. Quem disse para ele que Deus já tinha dado? Quem disse para ele que Deus já tinha mostrado o que ia fazer? Quem foi que disse para ele que Deus já tinha dado um plano? Amém? Está entendendo? Quando você se dobra em adoração, quando você se rasga em lágrimas, quando você quebra toda mentira na sua vida, quando você se posiciona diante de cada promessa, meu querido, o céu começa a se movimentar em seu. Eu creio, Pai. Então, aquilo que para você talvez, nossa, mas isso é loucura. Lembra que eu falei para vocês? Lista, gente, escreve no papel, apresenta diante do altar, chora aqui até esse papel ficar consumido pelas tuas lágrimas, até ficar rasgado, quebrado, tanto que você dobre a massa, leve e traz. Isso aqui faz diferença. Amém. 21 dias de vida plena, ela tem o quê? Tem diferença. Então, desafio você. Amanhã, pastor, me traz o meu papel. Cobra aí. Traga o meu papel, porque o Senhor vai responder a sua oração. Amém? Ele vai responder a sua oração. Ele vai responder a sua oração. Amém. Então, Daniel, ele mostra para nós o que estava acontecendo ali. E isso custou o quê? Isso custou a vida deles? Não. Eles saíram dali ilesos. Eles saíram de lá totalmente sem cheiro de fumaça alguma. Sabe por quê? Porque quando Deus começa um plano na sua vida, ele é pior do que parar completar. Amém. Aí você fala assim: mas para eles foi fácil, foi. Mas vai comigo lá em em Mateus capítulo 4. Amém, Jesus. A partir do verso 8, diz assim: o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Jesus disse: retire-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste o quê? O que o diabo queria de Jesus? Adoração. Em troca do quê? Em troca dos reinos do mundo. Em troca do quê? Do poder do mundo. Então, para Satanás, a adoração valia mais do que todo esplendor do mundo. Satanás não queria saber de esplendor nenhum. Satanás não queria saber de riqueza nenhuma. Satanás não queria de reino nenhum. O que ele quer? Adoração. E por que ele quer adoração? Porque a adoração vale muito mais. A
Adoração, meu querido, vale muito mais do que dinheiro, vale muito mais do que Pai. coisa. Obrigado, Senhor É Deus. por isso que aquilo que nós colocamos aqui no altar, em espécie, é apenas dinheiro. Sim. Agora, se você coloca isso aqui em adoração, Sim. deixa de ser dinheiro e passa a ser o quê? Adoração. Amém. Aquilo que você coloca tem valor. A adoração que você coloca não tem valor nenhum. Não dá para avaliar esse valor. Não dá para você dizer vale tanto. Não dá para avaliar. Não dá para dizer o quanto custa a tua adoração. Não dá. Somente o céu recebe. Amém. Enquanto o céu recebe, pode ter certeza que essa adoração ela passa a ter um valor que você não consegue nem imaginar. Glória a Deus. Então a nossa adoração, ela vale mais. Sim. A nossa adoração, ela vale mais do que tudo, meu querido. Amém, Jesus. Você pode entregar a sua oferta, você pode vir aqui na igreja, você pode usar saia comprida, cabelo comprido, pode cantar os mais belos hinos. Mas se tudo que você fizer não for em adoração, não tem valor nenhum. Verdade. Não tem valor Nenhum. e a gente precisa aprender esse princípio. Do que é adorar? Adorar é você se entregar. Amém. Adorar é você saber que na sua vida nada é mais valioso do que você olhar para o seu esposo, olhar para os seus filhos e dizer assim: olha, amo você demais, mas eu amo mais a Jesus. Mas eu continuo amando Ele mais do que Jesus. Se você conseguir sobreviver, se você conseguir conviver com isso, meu querido, minha querida, saiba que nós vamos ter uma vida abençoada. E quem adora a Deus recebe as bênçãos de Deus. Amém. É verdade. Glória a O Deus. mundo quer roubar essa adoração. O mundo quer vender uma falsa ideia de adoração. Então a gente vai adorando tudo. A gente vai adorando o homem, vai adorando a mulher, vai adorando a igreja. A gente vai adorando aquela música que fala com a gente, que mexe com o nosso ego. A gente não avalia mais o que a gente adora, a gente não avalia mais o que a gente prega, a gente não avalia mais o que a gente vê, a gente não avalia mais o que a gente ouve. Adoração, meu querido, é algo que não se ensina. Amém. Adoração é algo que vive, amém? Verdade. Não tem como ensinar a adoração. Vamos ter um curso de adoração aqui. O que é adoração? É levantar as mãos. Então levanta as mãos. Tá, você só levanta as mãos. E sabia que existe um princípio? Eu aprendi isso no meu dia a dia. Porque embora a gente é bem assim, bem elétrico, bem agitado, teve um tempo na minha vida que eu não conseguia, eu só adorava Deus assim. Vamos adorar a Deus. Quando eu tinha que levantar minhas mãos, era uma coisa assim, sabe? Era desse jeito. Eu ficava me coçando tudinho, parecia que eu tinha andado o dia todo e não tinha tomado banho. E a barba coçava, a barba não tinha, mas a cabeça coçava e eu ficava meio, mas será que o Júlio está prestando atenção porque eu estou levantando minhas mãos? Aí eu estava na administração, o pastor disse assim: olha, nós vamos orar aqui, porque existem mãos que estão sendo amarradas pelo adversário para que eles não adorem a Deus. Eu falei assim: opa, minha mão está amarrada. E ele, quando ele fez aquela oração, realmente libertou, que eu passei a adorar a Deus em espírito e verdade, e com as minhas mãos levantadas, para adorar e para bendizer ao Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, que nós devemos erguer as nossas mãos sem ir e sem Contente. eleve as suas mãos aos céus, Sim, Pai. se prostre diante do Senhor, se jogue diante do Senhor. Eu tive um momento de enfermidade uma vez na minha vida, eu peguei uma hemorroida daquelas que derrubava mesmo, até para dobrar o joelho era difícil. Eu falava assim: Senhor, eu não estou conseguindo dobrar os meus joelhos para poder te adorar, mas assim mesmo eu dobrava, assim mesmo eu me rendia. Deus que é Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele sabe como te curar, Ele sabe como te livrar, e Ele sabe como dar a bênção nas tuas mãos. Amém? Então, meu querido, hoje, quando nós vamos nos posicionar, nós vamos nos posicionar de uma tal maneira que nós vamos encher o nosso coração de adoração. Amém? Amém. Quando alguém perguntar lá, chegar na sua casa, como é que foi o culto hoje? Hoje eu descobri que eu tenho que adorar a Deus assim, em todas as coisas. Ninguém é mais importante nessa casa do que o nosso Deus. Verdade, com certeza. Nada é mais importante que Deus. Amém. Ah, Elisa nasceu, que gracinha ela nasceu. Mas o Senhor continua sendo de honra, de glória, de louvor. Amém? Porque o mundo está buscando isso. Sim, Pai. O mundo está tentando tirar de nós toda adoração que somente pertence ao Senhor.
Então, se domingo eu for correr e eu não puder glorificar a Deus através disso, eu simplesmente não vou. Simplesmente corri. Fui lá, corri, me cansei e venho uma metade. São as pessoas que olharem para nós e dizem assim, mas como pode? Pode. E a gente tem descoberto, quando você tem uma chamada, a tua chamada alcança outras pessoas. Pessoas estão prestando atenção em nós. Pessoas estão voltando para a igreja, porque as mesmas pessoas que veem o meu status, que me vê correndo, também me vê a publicação lá da igreja. Também vê a chamada do ministério. Então as mesmas pessoas que nos veem fazendo exercício, são as mesmas pessoas que veem também a declaração de fé, a palavra de fé, a demanda. Por isso que é importante, meu querido, você se posicionar. Porque aonde você for, eles vão ter que entender que você é um servo de Deus, amém? Amém. Que você está trabalhando, mas você é um crente. Você está praticando o teu esporte, você é um crente. Você está lá no comércio, você é um crente. Opa, você é um crente. Lavado, remido, chacoado e ensaboado no sangue do Cordeiro, amém? Que ninguém venha ter nada a dizer para você, mas dizer assim, mas eu quero conhecer a tua igreja. Eu quero conhecer a tua igreja. O pessoal lá da classe da Evangelista Gisele disse que está vendo os filhos que ela manda lá e falou, eu quero conhecer essa igreja aí. Mas é longe, não tem problema, a gente vai lá. Você está entendendo alguma coisa ou não, igreja? As pessoas, elas prestam atenção em tudo que você posta. Sim. Então, se você falar de Jesus, se você postar de Jesus, alguém vai ouvir, alguém vai querer dizer assim, eu preciso conhecer esse ministério. Eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa coisa. Toda vez que você recebe a semente, que você recebe a mensagem do canal, que o simples fato de você mandar para alguém, alguém vai ver, alguém vai perceber, alguém vai sentir, falar assim, olha, eu precisava dessa palavra. Vamos mudar o nosso modo de adorar então. Amém. Vamos adorar com o nosso coração. Se o irmão do lado é desafinado, isso é um problema dele. A gente tem que saber se a tua adoração está chegando afinada no céu. Se o irmão bate palma lá, parecendo que ele está ficando do lado, isso é um problema dele. Tá certo? A gente precisa saber se aquilo que você está fazendo verdadeiramente é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor. E o seu, e quando a adoração chega no céu, a resposta que você precisa na terra, ela está mexendo. Eu observei algumas coisas, são pequenas coisas, porque uma coisa é você dizer assim, Senhor, nós estamos precisando que Deus, Ele mova os céus em favor de uma determinada quantia para a viagem missionária. Eu não vou dizer o valor aqui, os irmãos sabem o valor. Mas isso é muito dinheiro, para nós é muito. Mas também, Deus, eu preciso que o Senhor me atenda em pequenas coisas, uma pequena necessidade. Filho, eu estou disposto a te atender nessas pequenas coisas. O Deus que ouve, me atende nas pequenas coisas, também Ele me atende nas grandes coisas. Amém? Amém. Você está entendendo, igreja? Por isso que é importante a gente ter a nossa relação de oração, a nossa função, porque cada vez que vai chegando, vamos, opa, chegou, estou marcando aqui, opa, estou marcando aqui. Eu tenho um testemunho, eu tenho um altar para colocar diante dos seus nossos. Amém? Amém. Faça isso. Amanhã então, eu vou estar distribuindo a lista, você preenche, traz aí com carinho. Domingo nós vamos apresentar, a partir do domingo, 7º dia, vamos apresentar todas as noches os nossos pedidos de oração, é oração de concordância. Amém? Amém. Então você que tem um pedido de oração nessa noite, ainda não escreveu, mas está no seu coração, nós vamos orar agora, coloca diante do Senhor. Amanhã é o 6º dia. Será que Deus ele pode visitar amanhã? Será que Ele pode te abençoar amanhã ou Ele pode abençoar hoje? Agora? Ele pode abençoar agora, pastor? Então Deus não está dormindo, não? Acho que não. Não. Ele pode estar trabalhando e eu estou orando. Ele simplesmente está esperando você dar aquela palavra certa. Anjo, desce, a palavra chegou, desce. A oração chegou, a adoração chegou. É dessa maneira. Muitas das vitórias que nós somos recebidos na nossa vida é decorrente de muita coisa. Sim. É decorrente de um momento que nós dobramos o nosso joelho e o Senhor disse, já ouviu, pode agradecer. Pode ouvir. Pode começar o que? Agradecer. Quando o Senhor dá essa palavra, significa que Ele já colocou o plano dele na ação. Amém? Amém. Deus ele é fiel na sua palavra. E Ele vai cumprir isso. Se você crê, pede, vamos orar para as pessoas que estão conosco no canal também. Amém? Para que elas também recebam essa vitória, essa graça. Em nome de Jesus. Vem cá, pessoal, cheguei a fazer oração.
Vem fazer oração. Vem fazer oração. Glória. Vem fazer oração. Vamos adorar, igreja. Vamos adorar você que está aí do outro lado. Em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, Ele é bom, tremendo e santo. Eu creio. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais mediante a Sua palavra. Senhor amado, nós levantamos as nossas mãos. É para Ti, Senhor. Pai, todo o poder é Teu. Não há dia e não há hora para o Senhor abençoar. Se o Senhor quiser fazer agora, o Senhor faz, porque Tu és Deus. Tu és Senhor absoluto, Pai. Eu creio no mover do Teu Espírito Santo de Deus. Eu creio que aquilo que o Senhor tem para fazer já está preparado. Pai amado, eu creio no Teu mover. Eu creio, Pai, o céu, Pai amado, que é liberado, Senhor, diante das nossas vidas, porque eu creio. Eu creio no movimentar Teu, Pai. Quantas vitórias Tu me deste. Quantas vitórias Tu me deste na minha casa. E mediante a oração, e mediante dos propósitos. Não é diferente no dia de hoje. O Senhor pode fazer algo extraordinário. O Senhor pode abrir a comporta do céu e derramar uma bênção que dela devia amanhã bastância na vida deste povo destinado e no povo da Tua igreja. Liberta, Pai, libera, Senhor, essas portas. Libera, Espírito Santo de Deus, este milagre. Lava show de camanda, lava daia sou. Lava daia comanda, lava daia sou. As Tuas envolvidas não está gravado não, Pai, para que não possa mudar a nossa oração. Mas nós como igreja temos que crer o que estamos pregando, o que estamos louvando, o que estamos adorando, o que estamos, Pai amado, cantando diante de Ti. Então, em posse da Sua palavra ministrada, a liberação de portas abertas, de contratos assinados, de quantias na nossa mão. Eu creio, Pai, que o Senhor vai suprir, meu pastor, Valdinei, ainda por esses dias, ainda hoje, a Tua igreja amada, o povo deste canal. Eu creio, meu Pai, que as peças estão sendo liberadas, em nome de Jesus Cristo amado, que nós vamos crer, Pai, nós vamos crer, e que nós levantamos um altar de adoração ao nosso Rei. Por isso eu Te louvo, eu já Te agradeço, e eu bendizo o Teu santo e glorioso nome. Em nome de Jesus, eu creio, igreja. Eu creio você que está aí do outro lado. Que Deus assina contrato, que Deus abre porta, que você vende imóvel, que Deus traz porta de emprego, que Deus é dono do ouro e da prata, é o dono da missão, Ele é dono de tudo. Então tome posse da palavra, porque a palavra é sobre a palavra que nós temos vitória, no nome de Jesus. É isso, Deus seja louvado. Então fica conosco amanhã, sexto dia, é dia de dizer, seja feita a sua vontade. Amanhã no sexto dia, fique com Deus, beijo no coração e fui. Oh,